Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do nosso podcast TI Inside Talk, os entrevistados são João Lucas Santana, diretor de tecnologia para a América Latina na ThoughtWorks, e Gustavo Filgueira, CEO do Grupo Emiliano e idealizador do projeto Verso. João, Gustavo, gostaria que vocês, para iniciar a nossa conversa, se apresentassem, falassem um pouco para a nossa audiência sobre a atividade de vocês, sobre o expertise, como é que vocês trabalham aí dentro das organizações de vocês. Por favor, Gustavo. Por favor, não. Tá bom. Olá a todos. Poxa, a gente, como você colocou, né, fui fundador do Verso, sou CEO do Grupo Emiliano, um hotel que já estou à frente, que é uma empresa da família e que eu assumi já há muitos anos e venho tocando a expansão tanto do Emiliano quanto do Verso, né? Eu acho que eu me divido em diferentes frentes, né? Acho que a hotelaria você sempre tem um lado forte de pessoas e o Verso é justamente como a gente digitaliza e sem deixar de lado o lado humano, a gente também como se relaciona com tecnologia, e ao mesmo tempo o Verso é um produto muito expansível, né? Então eu estou muito vinculado à expansão, aos novos projetos e também o desenvolvimento da plataforma e dessa digitalização de uma experiência de um hotel de luxo. Acho, a grosso modo, acho que é isso. Perfeito. João. Excelente. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu sou João Lucas Santana, sou diretor de tecnologia para mercados na ThoughtWorks na América Latina. E eu sou responsável por duas verticais que a gente chama. Uma vertical de Banking Financial Services, serviços financeiros, e uma outra vertical de multi-indústria, mas basicamente o nosso forte tem a ver com empresas aéreas, com hotelaria, com viagens. E aí a nossa parceria com a Verso surgiu dentro dessa vertical e eu sou responsável por toda a visão de tecnologia dessas duas verticais. Para quem não conhece a ThoughtWorks, uma apresentação super rápida, nós somos uma empresa global de estratégia, desenho e desenvolvimento de software e interagimos com as nossas clientes e buscamos parcerias em todos esses momentos. E aí o nosso trabalho junto com o Verso conecta bem esses três pontos, desde a estratégia, desenho da solução e desenvolvimento da solução, a criação da plataforma com engenharia, com desenvolvimento de software. A gente materializa esse sonho aí do Gustavo. Vocês podem falar um pouco sobre esse projeto Verso, né? Ele traz um novo conceito de Hotel Tech Boutique, né? Como vocês colocaram assim. E como essa tecnologia vai dar uma melhor experiência na jornada do cliente, né? No hóspede do hotel? Na verdade, a gente está, assim, um resumo rápido, né? A hotelaria é a mesma, seja para um hotel de luxo ou para um hotel econômico, a espinha dorsal da hotelaria é a mesma, né? Então, a hotelaria, tirando o produto, a localização, a lógica de serviço é a mesma há 200 anos. E, basicamente, o Verso ele quebra esse paradigma da hotelaria tradicional e traz como a gente digitaliza essa experiência, né? Eu acho que a ideia do Verso é uma ideia antiga, numa época que as tecnologias não estavam prontas como hoje para o uso, né? Mesmo as lógicas de consumo eram diferentes, que foi em 2011, foi um pouco depois do iPhone, né? 2008, 7, 8 surgiu o iPhone, 2010 para 11 foi um período onde a economia estava muito pujante e, consequentemente, depois os custos cresceram demais no nosso setor. E com isso eu falei, como é que eu faço um hotel de luxo enxuto, o mais otimizado em processos? E aí veio a ideia, mas na época as tecnologias ainda dependiam muito do humano, não eram tão prontas. E paramos com o projeto. Em 2019 eu falei, poxa, hoje os nossos hábitos de consumo, e mais do que a tecnologia, estão com lógicas diferentes. E basicamente a gente pegou essas lógicas e trouxe elas num contexto com uma nova forma de se relacionar com um hotel de luxo. Então acho que eu me arrisco dizer que, até falei muitas vezes nas nossas reuniões que surgiu em tecnologia, a gente não pode pensar o Verso como se digitaliza um hotel. No fundo, a gente voltou para a essência da coisa e criou uma nova forma de se relacionar por meio da tecnologia. João, como é que é essa nova forma? Sim, eu posso complementar com alguns pontos. Eu acho que uma das formas que a gente gosta de ver o impacto assim, da tecnologia na vida das pessoas é olhar a experiência do início ao fim. Então, se você pensa numa experiência de um hóspede, de um cliente que está buscando uma estadia, seja para trabalho, a turismo, ou visitar a família, a gente gosta de pensar em todas as etapas. Então, e aí eu acho que isso conecta bem com a proposta do Verso desde o momento da reserva. Se eu quero fazer minha reserva, eu quero fazer um jeito diferente, eu não quero um jeito tradicional.
ou se eu vou fazer o meu check-in, eu vou entrar no hotel e quero acessar o quarto, eu não preciso ir necessariamente buscar uma chave ou um cartão, eu consigo fazer isso tudo através da tecnologia. Então, o processo tem menos fricções. Ou mesmo controlar um pouco qual que é o ambiente que eu quero, com as minhas opções, entendendo os meus interesses em termos de personalização, seja de, por exemplo, quais tipos de canais eu gosto de assistir, que tipo de comida eu gosto, qual que é o tipo de iluminação que eu prefiro. Então, tem vários pontos da jornada do cliente ou do hóspede que a gente fez algumas intervenções e buscando sempre focar na personalização, assim, como que eu posso fazer uma experiência personalizada para essa pessoa dentro da rede de hotéis, né? E isso com o controle da pessoa, que a própria pessoa faz a sua gestão e não precisa necessariamente ir no counter do hotel, falar com alguém ou solicitar algo através de uma chamada telefônica ou algo nesse sentido, tudo de maneira digital. Então, essas são formas de pensar a jornada que a gente busca impactar o dia a dia dos usuários, assim, dos usuários das tecnologias que a gente cria. Falando na experiência de vocês, né, como profissional e como obviamente também como hóspede, né, a transformação digital modificou muitos setores, alguns mais, outros menos. Na questão de hospedagem, como é que vocês estão vendo essa transformação digital? O Gustavo falou um pouco que é um setor tradicional, que os processos são parecidos, independentes do tamanho do hotel, da área que ele atua, mas então o que a transformação digital pode apoiar o sistema de hotelaria a se reinventar, vamos dizer assim? Sim, olha, tem alguns pontos críticos, assim, se a gente pensar tanto no setor de hotelaria ou no setor de viagens em geral. Eu trabalhei bastante tempo com empresas aéreas, então tem um pouco de uma jornada um pouco similar, assim, de porta a porta, que é o que a gente gosta de ver. E para o usuário, para o hóspede ou para o passageiro, essa pessoa interage com vários sistemas. E normalmente isso é uma complexidade, assim, são vários provedores diferentes. Só que para aquela pessoa, para o hóspede ali, ela está interagindo com o hotel. Tudo que está abaixo, se é o sistema de pagamento que não funcionou, se a reserva do quarto não funcionou, se eu tive algum problema no meu dia a dia porque algo físico teve algum problema, a experiência, a cara que aquela pessoa tem do outro lado é uma empresa só, é um hotel. Então, a gente olha como a tecnologia buscando algumas formas de abstrair essas complexidades, sabe? Olhando para essa perspectiva da solução que a gente está trabalhando junto com a Verso, tem toda uma complexidade de um ecossistema de tecnologia com sistemas legados, com conexões com provedores, com terceiros, que é algo complexo, a gente busca abstrair. E tem um outro ponto que eu acho que é bem interessante se a gente olhar nos impactos assim, da transformação digital, que é um balanço crítico para fazer com relação à personalização, por exemplo, e à privacidade das pessoas. Por um lado, a gente quer oferecer a melhor experiência possível. Isso significa poder personalizar, poder conhecer as experiências das pessoas, o que ela gosta, só que sem cruzar uma barreira da privacidade. Então, esse é um outro fator que todos os temas relacionados à transformação digital tocam muito esse trade-off, esse balanço entre o quanto que eu vou oferecer de personalização sem ferir a privacidade do meu hóspede, sem que as pessoas sejam interrompidas no momento que ela não queira, por exemplo. E tem um outro fator que eu acho que toca, que tangibiliza muito assim, como que a transformação digital pode ajudar, ou, dependendo se não é bem utilizado, pode gerar mais disrupção na jornada de um hóspede, de um passageiro, são em momentos de estresse, momentos de disrupção. Se passa alguma coisa que não funciona, se o quarto não está disponível, ou se o voo está cheio, enfim, por algum motivo, quando acontece alguma disrupção, normalmente esse é um momento muito delicado assim, para a pessoa. E tratar isso de maneira digital é ainda mais complexo. Então, eu acho que tem um aspecto aí que é crítico da transformação digital, de como tratar esses momentos de disrupção de uma maneira que a pessoa se sinta acolhida, que a pessoa se sinta que eu tive meus problemas resolvidos, consegui fazer a minha reunião de trabalho, visitei a minha família, conheci a cidade que eu queria conhecer, na minha viagem de turismo. Então, acho que a transformação digital pode impactar nesses 3 pontos, positivo ou negativamente. E, obviamente, o que a gente busca é sempre o melhor resultado para o hóspede, para o cliente, no fim da cadeia de valor. E, Gustavo, como você falou que você, em determinado momento, você falou, bom,
agora a tecnologia está madura, né? Como é que foi esse clique que você resolveu investir no projeto do Verso? Foi mais ou menos, claro, que a gente sempre está ligado no que está acontecendo, etc. Né? E muito vieram algumas lógicas, né? Que vem no sentido de você, como é que você aluga um carro, né? Como é que você mesmo compra hoje uma hospedagem, como é que você compra uma viagem aérea, como é que você cria uma conta num banco digital. Então são elementos que me fez questionar, e um exemplo, até comparando em 2011, quando foi a primeira ideia, um hotel de luxo, tem normalmente um motorista do hotel, num hotel tradicional. Em 2011 era um aplicativo que você agendava um motorista pelo aplicativo, mas você dependia naquela época de alguém agendar esse carro e confirmar isso de uma forma sistêmica, e hoje você tem o Uber, né? Então, essas lógicas são diferentes, até mesmo como se compra uma passagem aérea. A hotelaria sempre foi pós-paga, e a hotelaria começou a se tornar pré-paga, assim como as OTAs, ou como essas grandes plataformas como Booking, Expedia, começaram a mudar essa lógica. Mesmo a hotelaria tradicional já começam a te cobrar no momento do check-in. Como você cria a sua certificação. Então, o processo de check-in é um processo muito dolorido na hotelaria. Ninguém reclama porque você não tem opção ainda. E a gente está mudando isso estruturalmente. Eu acho que esse é um exemplo que, em pouco tempo, vai ser como na aviação. Hoje, todo mundo viaja com a menor mala possível para não ter que passar no balcão. Né? É muito doloroso pegar uma fila e passar num balcão, sendo que você tem um QR Code, você pode passar direto no controle de acesso. E são lógicas como essa, e por causa do uso do comportamento que a gente mudou. E é importante, o João falou muito, acho talvez um pouco desse aspecto, de como se incorporar o processo humano, falou de pessoas, né? E o que eu falo de como incorporar o processo humano ao digital, né? Então, que o hotel, principalmente um hotel de luxo, é uma soma de experiências que não necessariamente são só elementos concretos, né? Então, é a localização, o produto, a qualidade do quarto, e como é que essa sua experiência como um todo é. E viajar está muito vinculado a conhecer cultura, a relacionar, e você conhece uma cultura conhecendo pessoas, comendo, conhecendo a cultura local, conhecendo o alimento local, e a gente tem esse lado forte, né? Grande parte desses desafios é como é que a gente conecta esses elementos. A gente usa muito da tecnologia para aprender do cliente, seja por informações que ele colocou no sistema, seja por informações que o sistema vai te alimentar, ou seja por informações que nossos clientes, nossos colaboradores, tem alguns embaixadores que vão estar ali para interagir, para te receber, eles não estão lá para fazer seu check-in. Eles estão lá para te dar boas-vindas, saber quem você é, saber o motivo da sua viagem, te receber, te ajudar com alguma dor, a exemplo, se tiver eventualmente, a gente espera que não aconteça, alguma situação digital, então eles estão ali para resolver, para te acolher, para te contar um pouco do seu destino, para te ajudar na sua viagem e tornar essa experiência memorável. Então a gente criou muito esse elo pelo nosso DNA de Emiliano, que é serviço, customização, personalização, como a gente usa o que hoje tem disponível de tecnologia para ter mais recursos de criar relacionamento com o cliente por meio dessas nossas pessoas que trabalham conosco. Quais foram os projetos, né, de automação que vocês estão aplicando no Verso, né? Como é o hóspede dele, quando ele faz a reserva, ele recebe um aplicativo, ele recebe um QR Code. Qual é os processos que vocês automatizaram para fazer o onboard dos seus hóspedes no hotel? Então, a lógica, a gente acabou digitalizando um pouco do todo, né, da experiência de como lidar com o hotel. Como eu mencionei, como você cria um documento. Então, você tem uma operação, é a mesma empresa que presta serviço na parte de certificação de segurança para as empresas de banco digital. Então, o nível de segurança, se hospedar num Verso, é o mesmo de você abrir numa conta digital. Você tira uma selfie, você tira a foto do seu documento, já sabe quem você é. Assim como a aviação, você compra isso antecipado, parcela a sua estada. Diferente da aviação, a gente tem uma política extremamente flexível de cancelamento. A qualquer momento você pode usar esse crédito em qualquer outro hotel da nossa rede. A gente traz um ponto muito inovador, que é a questão da hora. Então, como a locação de carro, você tem horário para entrar e horário para sair, assim como pegar e devolver seu carro. E claro que é uma política muito transparente de tarifa. Então, eu quero entrar cedo, quero sair tarde, eu estou disposto a pagar por isso. Uma pessoa mais sensível a preço, eu quero entrar mais tarde, vou me adequar para sair mais cedo, e vou ficar nesse mesmo hotel pagando um pouco menos. Então, toda essa lógica a gente traz, né? Outro lado que a gente usa também, que é interessante, um lado de curadoria, toda a parte de curadoria de restaurantes. Então, a gente conecta a sua forma de ser em função das suas preferências
o que você deveria fazer nessa cidade se você só tem um dia para aproveitá-la. Claro que tem toda uma recomendação, lugares walking distance, lugares culturais, atividades culturais, restaurantes, mas a gente recomenda em função do seu perfil, e isso é alimentado por tecnologia, por inteligência artificial, o que você deveria fazer, né? Todo um aspecto dos controles de acesso. Então você tem, e a gente pensou muito isso, muita gente tem resistência a puxar aplicativo, então a gente criou uma solução que você consiga fazer toda a sua experiência sem ter que puxar o aplicativo. Claro que o aplicativo é mais fluido, a experiência do aplicativo é mais rica, e muitas pessoas perguntam, pô, dá para eu comprar na minha agência de viagens? Dá para eu comprar na Booking? Dá, mas assim como na aviação, em algum momento você vai atrelar aquele seu localizador ao seu nome, a sua identidade digital da plataforma, que por uma questão dos processos de tracking, etc., em algum momento você vai atrelar isso ou à internet ou à plataforma. Claro que a experiência com o aplicativo no seu telefone é muito mais completa. Então, essa é um pouco dessas lógicas que a gente quebrou, como eu falei, a gente quebrou aquele paradigma e a gente digitalizou com lógicas diferentes, que já estão consolidadas no nosso dia a dia, como se relacionar com esse hotel. Então, acho que é muito nesse aspecto, né? Eu complemento, aproveito só para complementar, o Gustavo comentou muito do hoje, assim, do que está pensado, mas eu queria conectar com possibilidades futuras, assim, olhando as capacidades de tecnologia, né? Se o hóspede tem as preferências já configuradas, a primeira vez que a pessoa utiliza, define as suas preferências, por exemplo, se a pessoa definiu que ela quer alimentos saudáveis no minibar, a gente já sabe que essa pessoa talvez leve um estilo de vida saudável, então a gente consegue conectar com recomendações, por exemplo, de opções de cultura e lazer. Talvez essa pessoa vai gostar de esportes, talvez vai gostar de um ambiente ao ar livre. Então, a gente consegue, através da tecnologia, habilitar outras formas de oferecer essa experiência. Talvez a pessoa não falou necessariamente que ela gosta de esporte, mas a gente consegue, com base em análise de dados, com base no que a tecnologia possibilita, propor e recomendar coisas que fazem sentido para essa pessoa. Sabe? Agora, vocês estão desenvolvendo, pelo que eu entendi, uma experiência Phygital, né? Como o Gustavo falou, ele tem lá o melhor do mundo digital com o melhor atendimento personalizado, né? Como é que vocês estão desenvolvendo essa experiência Phygital, né? Que resultados vocês acreditam que já estão conseguindo ter com esse projeto? Tem dois pontos, eu acho que esse aprendizado, então, basicamente, o que a gente fez no Verso? A gente digitalizou as duas pontas, que é o que a gente faz muito bem no Emiliano. O que a gente faz bem no Emiliano, a gente sabe lidar, a gente aprendeu como lidar com a informação do cliente e como fazer alguma coisa com isso. E o Verso, a gente criou uma forma de digitalizar, tanto como é que a gente aprende sobre o cliente, como que a gente gerencia um hotel. Então, esses são dois elementos que dão informações muito ricas, que são digitais, para a gente ter atitudes do mundo real. Então, como eu falei, aquela pessoa que vai te receber, vai melhorar a sua experiência, uma série de elementos de customização que vão estar colocados no seu quarto, que claro que foram feitas por pessoas que foram lá, desde um cartão de boas-vindas, itens que você vai te agradar, materiais de leitura, e tudo isso vinculado à sua experiência. E claro, e o hotel é um mundo real, né? A gente fala, poxa, a gente depende do prédio, depende de um hotel, depende dessa experiência. E na hotelaria está tendo uma mudança grande, que no passado era uma mudança, né? No passado, os hotéis de luxo eram melhor que a casa das pessoas. E hoje, as casas das pessoas acabam tendo produtos, porque acho que muitas coisas baratearam, tornaram mais acessíveis, tornaram-se, a sua televisão talvez seja maior que a do hotel que você vai ficar, certos itens. E aonde os hotéis continuam se diferenciando? Eles continuam se diferenciando nas coisas muito básicas, na qualidade do banho, e você voltou à essência, como eu falei, qualidade do dormir, qualidade do banho, qualidade das condições de trabalho. E a gente, até eu não mencionei quando você falou de automação, a gente tem uma automação, a gente tem uma parceria com a maior empresa de automação nacional, e a nossa plataforma se tornou componente de inteligência dela. Então, com base nos sistemas, as informações que a gente aprende do cliente, a gente alimenta essa automação. E essa automação, o que ela faz? Ela cruza a sua relação com luz, ambientes mais claros, mais escuros, etc. A sua relação com a parte de temperatura. Pô, eu gosto de quartos muito gelados. A sua relação com audiovisual, entre outras coisas. E quando você está usando esse quarto se balanceia toda vez que tem movimento, presença nos diferentes ambientes, em função de luminosidade no ambiente, em função do período do dia, como é que esse quarto vai funcionar para você.
que é diferente da forma que ele vai funcionar para o João, e é diferente para cada pessoa. Então, a pessoa, a partir do momento, e um exemplo básico, ela falou, pô, se você levanta no meio da noite para ir no toalete, como é que esse quarto vai se relacionar? E a partir do momento que a gente fez essa configuração e o cliente começa a usar, e caso haja interferência, então, poxa, ele falou que gosta no perfil dele na plataforma, que gosta de ambientes muito gelados, mas no quarto ele foi lá e esquentou um pouco a temperatura. Então, vagarosamente, esse hotel aprende sobre esse cliente, e a base de dados do Verso, dessa plataforma, é única, que nem o Uber, é que nem em qualquer hotel que você se hospedar, o que ele aprendeu num quarto, ele vai melhorar a sua experiência em qualquer um dos outros hotéis da rede. É um produto super escalável, né? A gente fala em fazer 100 hotéis em 15 anos, então é um produto que a gente vai estar no dia a dia das pessoas, né? Isso vai ser muito forte. É um hotel que se adapta à forma de... Super personalizado, né? Super personalizado. Sim. E, João, na nossa área de tecnologia, sempre a experiência digital é um desafio, né? Como é que vocês estão vencendo esse desafio? Exatamente, eu ia comentar isso, porque essa tendência da conexão entre mundo físico e digital, ela não é nova. Assim, o mundo do retail, por exemplo, de e-commerce, já trabalha com esse conceito há um tempo, mas eu acho que o grande ponto é como fazer com que a conexão desses mundos seja com menos fricções. O Gustavo comentou, por exemplo, sobre o processo de check-in. Quantas vezes a gente vai em hotéis e você tem que preencher os mesmos dados todas as vezes, muitas vezes à mão, sendo que o hotel, talvez você fica na mesma rede de hotéis, o hotel já tem todas essas informações, então não precisa. Essa etapa burocrática a gente consegue resolver uma conexão entre os dois mundos. Eu fiz minha reserva online, porque eu estava em outra cidade, mas quando eu cheguei no hotel eu precisei fazer algo físico. Então essa conexão dos dois mundos que eu acho que é algo que é o ponto crítico para olhar, porque existe o setor de hotelaria, obviamente, existe há anos, o setor de tecnologia, idem, mas como que os dois conversam? E aí, esse olhar para a jornada do hóspede de maneira de ponta a ponta, que eu acho que é o grande ponto. Por exemplo, olhando o final da jornada, quando a pessoa quer fazer o check-out. Várias vezes a pessoa o Gustavo comentava sobre a flexibilidade, às vezes a pessoa quer sair mais cedo, ou quer sair um pouco mais tarde, eu não preciso descer no lobby do hotel para explicar para alguém, ou falar com alguém para ajustar a minha hora de saída, automaticamente eu vou através de um aplicativo e faço esse ajuste segundo as minhas necessidades. Então, resolve uma barreira que normalmente é física, que você tem que explicar para alguém, talvez eu tenha que mudar de quarto, enfim, tem todo um processo. Olhar essa sobreposição dos dois mundos, que eu acho que é algo interessante, que para o mundo de hotelaria é algo relativamente novo. Outros setores, como retail, a gente falou bastante aqui de aviação, já vem trabalhando um pouco mais nisso, e o Verso traz isso bem forte agora para o Brasil. Qual é o uso mais intenso de inteligência artificial, né? Agora com a inteligência artificial generativa, né? O que os hóspedes podem esperar do uso da inteligência artificial nesse projeto? Por exemplo, ele também, por exemplo, vai estar disponível não só para o hóspede executivo, mas também para personalizar, por exemplo, a experiência de uma família em férias, uma coisa assim que mais detalhada do que os hábitos, vamos dizer, de uma pessoa que geralmente se hospeda para uma viagem de negócios? O Verso, ele tem, assim, ele hoje está localizado principalmente em destinos mais urbanos, né? Então, a gente, no fundo, o que a gente quer aprender? A gente quer aprender e o que o sistema aprende muito sobre você. A gente não fala muito, como é que é a sua viagem, ou como é que vai ser, ou essa adaptação do dia a dia. Então, a gente vai ter muito assim, qual que é a sua essência, qual a sua forma de ser, qual a sua forma de dormir, se você é uma pessoa diurna, se você é uma pessoa noturna, se à noite você fica em casa, você sai para jantar, quais são os seus gostos, suas preferências musicais. A gente acaba entendendo qual é você como seu DNA, e eu acho que a parte de inteligência artificial, ela ajuda muito, a generativa, muito no aspecto de antecipação, né? A gente fala muito do Verso, do quarto, principalmente do quarto, quando vincula a automação do quarto. É um hotel que não impõe regras, você pode ser a sua forma de ser, e tudo tem que acontecer de forma muito natural e fluida, né? Então, existe, sistemicamente, a gente se preocupou muito mais em entender quem é você, qual que é seu jeito, como é que esse quarto vai funcionar, mas, evidentemente, vão duas pessoas, você é uma pessoa de trabalho, vai toda vez um Verso, e você vai com a sua esposa. Então, hoje o sistema contempla quem é o hóspede principal e quem é um hóspede secundário, e ele prevê variações, ou, no fundo, você acaba, se é uma pessoa que sempre está sozinha, se ela tem um share, né, que a gente chama,
A pessoa que está vindo se hospedar com ele, o quarto tem um comportamento diferente, que, claro, baseado mais na pessoa principal, mas ele tem um comportamento diferente caso tenha 2 pessoas no apartamento. Então, a gente prevê esses elementos, mas eu acho muito do nosso DNA de serviço, DNA de acolhimento, de personalização. A gente tem o lado humano, então eu falo, não é um hotel que só sistema, não é como um quarto de locação, plataforma de locação, que você entra em um apartamento sem vida. No fundo, o verso, você é recebido por pessoas que têm funções diferentes. E quem alimenta o sistema? Tanto o sistema, que aprende sobre você e pode cruzar informações com outros clientes sobre como melhorar a sua experiência, assim como os nossos embaixadores alimentam o sistema também, de aspectos, como o senhor mencionou, de falar, poxa, minha família, estou com a família, aniversário de alguém. Então, essas informações também são imputadas no sistema. E é isso, a gente insere informação e nas estadas, ou em outras oportunidades futuras, a gente consegue fazer alguma coisa com essa informação. Então, sempre a gente está andando com esses 2 elementos juntos, o natural, o tecnológico, e o real, né? O real, tudo real, o físico e o digital, vamos dizer assim. Perfeito. E do ponto de vista de negócios, né? O que vocês esperam em relação da implantação dessa tecnologia? Como é que é a parceria entre vocês, né? O que vocês esperam gerar em produtividade, vamos dizer, aumentar o ticket médio, ou aumentar, como você falou, a fidelização do hóspede? Quais são, assim, do ponto de vista a mais dos negócios, esse projeto vai trazer? O que eu vejo de único, né, que a gente está fazendo? Eu acho que o primeiro ponto único dessa parceria, do que a gente está construindo, é mudar a lógica da hotelaria tradicional. O João falou do check-out. Hoje, no check-out, até uma hospedagem que eu tive recente, eu já tinha pago a diária, ia sair de madrugada para pegar um avião, eu tinha consumido uma água no quarto, fui descer para pagar, sair, fazer o check-out, tinha uma fila enorme, aquele desespero, se eu vou perder, por causa de uma água de R$9, eu ficava naquela, vou embora, desencano, não pago, eu esperei a fila, saí correndo aflito, e o verso, você fecha uma porta, aperta o botão, certeza, pegou seus itens, confirma, assim, tem ali uns aspectos ali de confirmações, sim, fechei a porta, acabou. Você pega, vai, pode ficar no prédio. Então, são lógicas, eu acho que muito diferentes, assim como o check-in, assim, que são diferentes. O segundo ponto é como levar a personalização de uma forma, acho que muito mais rica do que a tradicional. Vamos falar, o Emiliano é muito tailor-made, a gente relaciona com pessoas, alimenta o sistema, a gente aprende, e talvez tenha um nível de customização acima do que é o verso. Porém, o verso, por meio dos recursos tecnológicos, a gente vai conseguir fazer muito mais coisa para todo mundo do que situações. Então, acho que a gente tem muita riqueza em como receber informação e como fazer com essa informação. E o último elemento que envolve essa questão que é importante de mudança, a questão do horário vai mudar também, esse é um ponto importante. E a gente, então, acho que é muito estrutural o que a gente está mudando, mas qual é o grande ganho? O grande ganho que a gente tem é principalmente em eficiência de custo. O verso, na verdade, a gente, como tem um custo muito mais baixo pela eficiência que a tecnologia promove, pelas funções diferentes que as pessoas têm, a gente eliminou muitas posições que tradicionalmente, se você precisa, nosso custo é muito mais baixo. Então, diferente de um hotel tradicional, que acho que continua existindo, continua rico, com experiências memoráveis, e para um público talvez um pouco menos tecnológico, né, que na sua maioria são um pouco mais velhos, o verso acaba pegando pessoas já mais antenadas, já mais conectadas com tecnologia no seu dia a dia, que na sua maioria são um pouco mais jovens, mas o que me permite isso, essa eficiência de custo me permite ter tarifas para pessoas que são mais vinculadas a uma questão que querem qualidade, mas, poxa, eles são mais sensíveis em relação ao preço. Então, no fundo, o verso, ele tem tarifas que chegam a ser 2,5 vezes, 3 vezes mais baixas do que o Emiliano, e isso me permite o verso ser um produto altamente escalável. Por isso que eu falei que são 100 operações em 15 anos. A gente já está com muitas operações, a gente está com 5 operações em desenvolvimento, estamos em 20 e poucas operações em negociação. Então, é um produto que ele é realmente escalável, justamente porque eu consigo levar muita personalização e tenho uma eficiência muito grande de custo por meio da tecnologia, e consigo assim, atingir muito mais pessoas. Então, a gente pega um universo muito mais amplo, e a gente fala, o verso hoje, a hotelaria no Brasil, de uma forma geral, é dominada pelos hotéis mid-scales, né, pelos hotéis intermediários, ou de baixo custo no Brasil inteiro. E o verso vai ser um produto de luxo, customizado, né, por meio de tecnologia, interfaceado por meio de tecnologia, com um lado humano, e vai ser o melhor hotel de todas as principais cidades economicamente ativas do Brasil. Você acredita que o futuro vai ser essa junção
de tecnologia e um bom atendimento com um custo, vamos dizer, justo. Conveniente. E eu adiciono 2 aspectos. O Gustavo falou muito sobre escala e eficiência, e além desses 2 pontos, eu acho que o Verso traz uma proposta interessante sobre a consistência da experiência. Ele comentou dos planos futuros aí de expansão. Com isso, a gente, com o apoio da tecnologia, a gente consegue oferecer a mesma experiência para a pessoa em toda a rede de hotéis. Se você pensar, é algo muito simples, mas eu acho que a gente não conecta. Quando você compra um carro, por exemplo, se você compra um carro da marca X num estado, em São Paulo ou no Rio, se você compra o mesmo modelo de carro, você espera o mesmo modelo, a mesma experiência. Perfeito. E numa rede de hotéis, eu acho que a gente talvez não conecta com isso. Se eu estou numa rede de hotéis, eu quero ter a mesma experiência. Então, essa consistência da experiência é algo importante. E um aspecto que eu trago olhando assim para a perspectiva, inclusive colocando aqui como hóspede também, de autogestão, de eu mesmo conseguir alterar, eu mesmo conseguir definir minhas preferências e personalizar. Eu acho que são 2 outros aspectos importantes, olhando para a perspectiva de negócio, que com o apoio de tecnologia a gente consegue oferecer em escala, como o Gustavo comentou, mantendo um padrão saudável de eficiência operacional do negócio. Quer dizer, é uma forma de você atender a expectativa dos hóspedes, né? Porque sempre os hóspedes têm uma expectativa quando se hospeda no hotel, também tem no hotel de luxo, e vocês já vão ter tudo isso mapeado através da tecnologia, né? Exatamente. E Gustavo, eu não sei se você pode falar como é que está o andamento desse projeto, as inaugurações, qual já o roadmap da implantação, quais são os primeiros, segundos hotéis? O Verso, ele é um hotel, assim, ele é um misto de um hotel com residencial com serviço. Então são prédios mistos que eles mesclam. A parte até o Verso, né, se escreve com 3 no lugar do E, e 3 é a trilogia do hospedar, morar e trabalhar. Então todos os prédios têm um conjunto que na área comum, no térreo, ele é um hub para a cidade, então ele é um ponto de encontro na cidade. A gente tem a parte de hospitalidade, que é uma parte do prédio, a parte de moradia, e a gente gerencia tanto o hotel como a parte desse residencial com serviço. Então, a gente tem agregado muito valor por esses lançamentos, essas incorporadoras que a gente tem trabalhado em conjunto, né? E a plataforma, né, que a ThoughtWorks está fazendo, é o elemento de conexão, e eu falo com o elemento de inteligência entre todos esses prédios. Hoje, de lançamento, nosso primeiro lançamento está previsto agora na virada do ano, que é o Verso Jardins, que fica aqui na Alameda Santos. E vai ser um prédio todos os prédios são muito bonitos, são prédios de muita qualidade. O segundo prédio a ser lançado, que é no meio do ano que vem, vai ser Porto Alegre. Então, ali no Peçanha, do lado do Country Club, um prédio super também emblemático lá na cidade. E o terceiro a ser lançado vai ser inaugurado, né, que eles já foram lançados, já foram vendidas as unidades residenciais, é o de Goiânia. Os outros prédios que a gente tem estão para começar a construir, então a gente está no momento agora de estruturação da incorporação e lançamento imobiliário. Então, um pouco dessa evolução, mas tem muitos prédios em negociação, muitos prédios em conversa atualmente, né? Perfeito. Bom, eu queria agradecer a participação de vocês no podcast do TI Inside Talk. Entrevistamos aqui o Gustavo Filgueiras, que é CEO do Grupo Emiliano, e também agora idealizador do novo projeto Verso. Verso no E é um 3. E o João Lucas Santana, que é o diretor de tecnologia para a América Latina da ThoughtWorks. Muito obrigado pela participação de vocês em nosso podcast. Obrigado pela oportunidade, Clemê. Prazer. Obrigadão. Prazer. Um grande abraço.